vamos começar a nossa live. Vamos lá então, gente. Essa é a primeira live que eu vou fazer. Espero que primeira de muitas, tá? E vamos falar sobre Canadá, né? E para isso, eu vou convidar uma pessoa que já veio para cá 2 vezes. Ela veio como estudante, porém de uma maneira um pouco diferente daquelas que a gente costuma ver, de tipo, paga o college aqui, tira o visto e tal. E eu quero que ela conte um pouquinho dessa experiência dela. Então, vai contar como que foi o processo dela em relação a como que ela descobriu esse programa, como que ela tirou o visto, níveis de inglês, provinhas, larará, né? Tudo isso. E olá pra todo mundo, tô super feliz, tá todo mundo aí. Então, vamos lá. Tá? Ela veio pra cá, como eu disse, 2 vezes em 2 situações diferentes, de 2 maneiras diferentes. E nada mais, nada menos do que Carolina Malgarim. Vamos convidar ela para o chat. Vamos ver, tá conectando? Olá, meu amor! Olá! Ai, deixa eu achar um filtro decente aqui antes. Né? O bom é que eu já começo com o filtro. Ok, gostei gostei. Eu tô aqui, ó, cheio de cabelinho em pé, né? Tudo bem? Mas, tudo, e aí, como é que tá? Tudo bem, tudo certo. Um dia bem quente hoje aqui, tô. Aqui também, tô no ar-condicionado aqui. Sim. Já estavam me cobrando! Já não dá, 7 horas! Aí, né? Quer dizer, E 7 aí? aqui, né? Já E tava aí? atrasadinha. Isso é bem coisa de não canadense, né? Né? Não, mas é porque aqui eu tenho uma canedensezinha que eu coloquei ela pra dormir agora, neste instante. Né? A minha eu tranquei no quarto, a minha é peluda, né, gente? Tem uma cachorra linda, maravilhosa, mas ela está trancada pra gente conseguir conversar. Bom, gente, antes de tudo, vamos avisar que temos 1 hora para conversar, tá? É um tempo, parece longo, porém, quando começa a conversar é rapidinho, né, Carol? Então, eu vou colocar um cronômetro aqui, tá? Só pra gente saber mais ou menos o tempo. E, Carol, vamos lá. Tá. Eu anotei, eu tenho minhas anotações aqui, tá? A pessoa tem computador, tem tablet, tem celular, mas vamos no papel mesmo, porque... Eu também, minha cadernetinha aqui, ó. Pra quem não sabe, né? Isso é de família. Gente, a Carol é minha prima, tá? Só pra avisar. Prima, irmã mesmo, filha da minha madrinha, da irmã da minha mãe. Tá, não viemos nesses negócios do junta, não combinamos, acabamos no Canadá. Processos bem diferentes, né? Acabamos no Canadá porque acabamos no Canadá mesmo, tá? Graças. Então, Kulula, apelido de infância, tá? A gente vem pra live, mas a gente não perde as intimidades. Tá, Carol, então, em primeiro lugar, né, eu já sei, mas a galera não sabe de onde que tu é, o que que tu fazia lá no Brasil, como que tudo aconteceu. Então, eu sou de Porto Alegre, eu sou formada em veterinária no Brasil, então eu entrei na universidade lá na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul, em 2009, e eu me formei em 2015. Então, durante esse período, foi a primeira vez que eu vim para cá, para o Canadá, mas fui para Edmonton, né, outra província, em Alberta. E daí, tu quer que eu já fale da primeira experiência? Bom, vamos tentar manter... Bom, gente, antes de tudo, a Carol vai falar um pouquinho, a gente vai conversar e vai responder as perguntas, tá? Só para não ficar um bololô aí. Bom, então, eu acho que tu podia falar um pouquinho do programa que tu veio, né? Como que funcionou, como que tu ficou sabendo do programa. Então, a primeira vez que eu vim, né? Então, durante a graduação, eu vim pelo programa Ciências Sem Fronteiras, que é um programa que não existe mais hoje em dia, né? Mas que eu acho que foi criado ali em 2011, 2012, pelo governo federal da época. E era um programa para realmente incentivar pesquisadores, né? Estudantes e pesquisadores para ir para fora, conhecer coisas novas e trazer esses conhecimentos de volta para o Brasil. Então, esse meio que é o objetivo. Tinha programas para graduação e para pós-graduação. Então, como que eu fiquei sabendo na época? Eu acho que, assim, né, fazem anos. Então,
Mas se eu não me engano, foi assim, meio que começou uma colega que soube do programa, conversamos sobre isso, daí eu fui procurar no site da universidade, encontrei mais informações, mas quando começou não era super divulgado, assim, tanto que eu acho que da minha turma eu fui a segunda ou terceira pessoa a aproveitar desse programa, né? Então, esse programa, ele oferecia, dependendo do seu nível de inglês, tu teria alguns meses antes de curso de inglês, né? O ESL, English as a Second Language. E depois tu cursa algumas classes nessa universidade estrangeira. E depois faz o estágio de verão. Isso na parte da graduação. Então, tu escolhe, a aplicação é mais ou menos assim, tu via o programa, tu tinha que escolher que país que tu queria, então na época eram vários países, mas era assim, Estados Unidos, Canadá, Austrália, eu acho que Alemanha, França, não me lembro todos que tinham, né, mas tinham várias universidades pelo mundo e eu queria mas um país de língua inglesa. E porque eu tinha já um curso de inglês concluído, mas é daquele jeito, né? Curso de inglês do Brasil. Como a gente descobre quando chega aqui, tu descobre que tu não sabe falar. No máximo, quando tu bota o pezinho para fora do país, tu já esqueceu tudo. E faziam anos também, né? Então, assim, tava super enferrujado. E exigia a prova do inglês, né? Para ser aprovado no programa, porque tu tinha que ter um mínimo, né, para chegar. A gente sabe, né? Tu já falou aqui no teu canal, na tua página, tu tem que ter um mínimo para chegar, né? Então, eles queriam isso também, porque eles não queriam pessoas totalmente perdidas, né, gastando dinheiro e tal, e tempo. Aí vem o famoso TOEFL. E daí sabe qual é a nota mínima que eles exigem, que eles exigiram na época? Sim, na época eles pediram, a nota mínima era 76. O TOEFL é um exame que vai até 120, né, a nota. Tem 4 competências, então cada competência tem um máximo de 30 pontos, né? A fala, a escuta, a escrita e a leitura. Então, cada uma dessas áreas tem uma pontuação máxima de 30 e máximo total do TOEFL, 120. Tinha que tirar 76. E como que eu me preparei para o TOEFL, então? Eu já tinha essa minha base do inglês e eu fiz um cursinho, porque eu acho que eu tinha, assim, que fazer a prova em 2 meses, alguma coisa assim, para eu conseguir aplicar. Então, eu fiz um cursinho preparatório, mas é bem assim, aquelas apostilas que a gente vê para comprar pela internet. Decora mesmo, né? Aquilo. É só que tem alguém, por exemplo, para tu conversar, né? E conseguir praticar tua fala e tua escuta. E alguém que vai corrigir os teus textos, né? Que tu tem os textinhos que tu tem que escrever no TOEFL. Mas assim, eu acho que o principal do TOEFL, tirando, claro, o inglês, mas é o formato da prova, né? Eu acho que é isso que o pessoal... E daí isso tem simuladores no site do TOEFL, tu tem acesso a esses quizzes antes que tu consegue te preparar. Que fique claro que essas provas normalmente o povo fala, né? Não é só conhecimento. Não. Né? Tu vai estudar para a prova. É uma prova voltada... É o formato. E eu tenho o TOEFL, eu tenho o IELTS, né? Que são duas coisas diferentes. O TOEFL é online, não é? Sim, mas tu tem que ir num lugar para fazer. Então, tipo, tu tem que ir numa escola que tem os computadores e tal, e os monitores, né? Então, a primeira vez que eu fiz o TOEFL, né? Então, nessa vez, para o Ciências Sem Fronteiras, eu tive que ir a São Paulo, porque eles têm várias cidades, mas, assim, tu tem que agendar, né? Com antecedência. E, claro, eu já estava super em cima. Então, em Porto Alegre, já não tinha mais nada. O IELTS é super concorrido também. Já não tinha mais nada. No Paraná, nada. Eu tive que... né, eu fui subindo, até São Paulo, consegui. E aí fiz a prova lá e eu tirei 74. Eu fiquei 2 pontos abaixo. Mas eu fui aceita
e com a condição que eu tinha que fazer o ESL assim que eu chegasse. Então, assim, se eu tivesse atingido mais de 76, eu ia direto para a universidade. Ia direto para a sala da universidade. Aí eu fiquei numa pontuação que eles tinham essa janela, assim, em que se tu, dependendo, tu iria fazer um curso de inglês antes. E quanto tempo tu fez de inglês? Eu fiz 2 módulos, que cada um eu acho que foi mais ou menos 3 meses, então eu fiz 6 meses. O Douglas, quando ele fez o inglês para a faculdade, ele a provinha, né? Eles exigiram 2 módulos de 2 meses cada, então dariam 4 meses. Eu acho né? que é mais ou menos isso. Tipo um pathway, né? Eu acho que deve ter sido assim. É que eu não lembro 4 a 6 meses. Mas eu lembro que eu ainda peguei uma época, porque assim, eu cheguei em julho, eu cheguei final de junho no Canadá, e daí eu comecei as aulas de inglês em julho, então eu fiz julho, agosto, e setembro e outubro, aí eu já estava dentro da universidade também, né? Porque aqui eu não sei se todo mundo sabe, mas o ano letivo ele começa em setembro, que é no final do nosso Boa verão. lembrança, Então, boa lembrança. Ele começa, o ano letivo começa em setembro, que é o começo do outono, né? Então a gente chama esse primeiro termo o termo de outono, aí eles têm só o intervalo do Natal e Ano Novo, um recesso ali, né, de uma semana mais ou menos, 10 dias. Como se fossem as nossas férias ali do inverno, Nossas né? férias do de julho. Nossas férias de julho, 2 semaninhas ali deu. E daí volta no comecinho de janeiro. Então, assim, a aula geralmente começa 3 de janeiro. Pra gente, brasileiro, é super estranho. Mas é assim, daí termina o ano letivo em abril e as férias de verão, né? Abril, maio, junho, julho e agosto. Então eu peguei 2 meses de inglês sozinho e depois 2 meses de inglês e ESL com universidade. Ok, Carol. Agora vamos. Aí foi bastante coisa. Não, a gente falou do inglês, tudo, é que eu tô tentando pegar assim, tudo que a gente precisa falar. Em relação. Perguntaram ali, vamos falar de inglês? Eu vi ali que perguntaram. Vamos ver o nome dela aqui. Gé Paulette. Vocês acreditam que vale a pena investir em curso de conversação? O que tu acha? Eu acho, assim, se tu já tem um nível de inglês que tu vai conseguir aproveitar bem esse curso de conversação, sim, né? Eu não sei se vale a pena tu tem o 0 e tu ir direto pra conversação. É aquela coisa, né? Eu acho que tu precisa da teoria, pelo menos a base da teoria e entrar na prática. Eu acho a conversação excelente. É o mais importante, Então, assim, eu acho que se tu tem aí uma base, tu tem uma pessoa que vai valer a pena tu investir antes de vir, eu acho que vale a pena, porque tu vai chegar aqui já em outro nível. E tua vida facilita demais. Facilita, porque o início, assim, é confuso. Eu lembro... Bom, a gente pode falar depois, assim, mas... né, para finalizar essa parte do programa, então, né? Voltando aqui, pra gente finalizar essa parte. Vamos tentar finalizar, daí a gente conta umas historinhas no final pra galera saber que a vida não é fácil aqui não, é fácil. A gente passa um perrengue. É exatamente isso que a Denise, tia Dini, falou. Eu acho que precisa saber ouvir e entender, exatamente. Tu tem que ter a base, digamos, a gramática básica para te conseguir montar as frases, tem que ter um pouquinho de vocabulário para te conseguir falar, e daí depois treina. Treina o ouvido e fala, ouvido e fala. Eu acho que o ouvido é mais importante do que a fala, né? Porque a fala, tu vai desenrolar, de alguma maneira tu vai desenrolar. Agora, o ouvido... Pra mim era o mais difícil, era o escutar. Pra mim era a parte mais difícil. O que eu fiz? O que eu acho que foi como eu me preparei para a segunda vez que eu vim, né? Que depois a gente vai falar. Mas o que mudou para mim a parte de escutar foi assistindo muito seriado em inglês e com a legenda em inglês também, não a legenda em português. Eu faço isso até hoje. Porque daí eu também. Fato. Mas me ajudou muito a evoluir nessa parte da escuta, né? Desenvolver a parte da escuta. Então, que foi... Porque eu via as palavras, então eu reconhecia a escrita das palavras. E via daí como era eu começava falado, a assimilar como é que era falado, né? Então... Aí a véia, ó. A véia é minha mãe.
A A Cacá tua Maciel Vega. é minha mãe. As mães estão tudo aqui. Que concorda também, tá? As duas Amiga. já vieram pra cá e as duas viram que o negócio é difícil. É. É difícil. É que eles falam muito rápido, é que nem a gente falando português. É muito difícil alguém que sabe falar português, assim, que aprendeu a falar português, entender a gente falando rápido desse jeito, né? Aham. Legenda em áudio em inglês, eu também acho super Legenda em áudio. importante. Outra coisa, pra quem tem esse inglês básico, cara, desenho de criança, melhor coisa que tem, desenho de Ah, é criança. Vai ótimo. assistir umas Peppa aí da vida, musiquinha de criança, vai ver como é que escreve, como é que fala. Eu acho ótimo. Quando eu cheguei aqui a primeira vez, e daí, assim, conheci uns amigos, falaram, ai, vamos no cinema. Aí eu... Porque daí eu lembrei, né? Pô, o cinema aqui não vai ter legenda, né? É o áudio em inglês e sem legenda nenhuma. E eu, ok. Aí a gente foi, mas a gente foi ver Monstros S.A., quando delícia. da universidade, sabe? Que eles vão pra universidade. E daí eu, nossa, eu consegui entender tudo. Aí depois a gente foi ver um filme acho que era o do Wolverine, o primeiro sozinho do Wolverine da Marvel que saiu. Aí eu já entendi assim, metade. Já não foi tão fácil. Mas Aqui, ó. desenvolve. Gente, desculpa o sol, eu esqueci Só de vejo fechar toda a Peppa. janela. Aqui, só vejo Peppa em inglês com meu filho, é a melhor coisa. É. Só que uma coisa assim, ó, comecem assistindo com legenda, depois comecem a tirar a legenda, porque a gente cria um vício de ficar lendo. E daí é isso, depois tu não. Não entendi nada, porque tu tá acostumado a ler. E ler é muito mais fácil do que escutar. Eu também acho. Sim, esses dias eu tava vendo uma série em português, eu tava querendo botar legenda já também. Alô? Né? Porque é mais fácil ler, Mais tu fácil. entende muito mais. Carol, então assim, né? O que falamos dos inglês, lá da vida. Hospedagem. Como é que é? Por conta, como é que foi pra ti? Então dessa vez, assim, o programa em si era muito bom porque, assim, né, para falar da parte de hospedagem só da a ideia do dinheiro, né, que esse programa fornecia. Então, não pagou para passaporte, visto e o TOEFL, então essa parte não era incluída. Só deixa eu ajeitar uma coisa. Mas pagava para os voos, pagava a universidade, que a gente tem que pagar a universidade, né? A gente vai conversar isso melhor mais tarde. É isso aí que eu quero deixar bem claro. Mas esse programa, então, já incluía a mensalidade da universidade, não saía do meu bolso. Seguro-saúde, porque, né, sempre que tu vem, tu tem que ter um seguro-saúde já da partida. E daí depois eu ganhava uma bolsa trimestral. Então, a cada 3 meses eu recebia essa bolsa. E daí, com essa bolsa, eu era responsável pela minha moradia, pela minha alimentação e vida, né? Basicamente. Tá. Então tu ganhava pra se sustentar, né? Mais ou menos Eu isso. ganhava para me sustentar e a universidade era paga. Então, era um dinheiro bom, né? Era um dinheiro que sobrava e eu sobrevivia muito bem. Mas a casa tinha opção, assim, era tu que ia atrás, né? Então tinha a opção da universidade, das casas na universidade, moradia na universidade, mas que geralmente é muito mais caro do que morar fora da universidade, né? Então eu conversei, assim, claro, tinha grupo do Facebook já, né? Da galera que tava lá, da galera que tava indo para conectar. Então comecei a conversar com o pessoal no grupo do Facebook, daí um menino que eu nem me lembro mais o nome hoje em dia, conversou comigo, ele, minha amiga fulano tem um quarto na casa dela, uma canadense. Dá uma olhada, né, botou em contato, conversei com ela, vi fotos e tal, tá, vamos lá, né. E fui assim, né. E a gente se joga sem conhecer assim. as pessoas. As mães ensinam a não fazer desde pequena. A gente chega no Canadá, porque a gente perde a noção completamente. Tudo. Não tem jeito, né? Tipo assim, não tinha uma pessoa que eu conhecesse no país inteiro. Então, assim, né? E a gente descobre que, graças a Deus, as coisas acontecem como tem que acontecer. Até a amiga de uma prima nossa, Jalusa, ela tem um casal de amigos que moram em Edmonton. Entraram em contato comigo, então foram eles, a Carol e o Álvaro, que foram me buscar
no aeroporto e me levaram para essa casa. Então, tipo, eu tive essa recepção. Ai, coisa bem boa. De uma pessoa que conhecia outra pessoa. Sim. E tal. Aí eles me deram essa mão, né? Me buscaram no aeroporto e me levaram para casa. E deu tudo certo na casa. Foi onde eu morei por 14 meses, né? Então eu fiquei de julho de 2013 a agosto de 2014. E fiquei morando nessa casa. Então, no começo eu morava com 2 canadenses. E daí depois uma se mudou, veio outra menina de Taiwan, daí depois as 2 se mudaram, e daí 2 amigas minhas brasileiras vieram morar também na casa. E daí já ajuda, né? aí já virou bagunça, né? Ó, o Alexandre, ele tava falando que, tipo, ele lia livros e não sei o que ele passou viagem lá e que leu bastante livro em uma semana de viagem, mais do que intensivo de 6 meses aqui no Brasil. Realmente, eu acho que não tem comparação, né? Não tem comparação. E eu acho que a melhor coisa que tem é... no Brasil a gente tem muito... eu vou errar, não vou falar. Né? E eu acho que a melhor coisa que tem pra gente aprender o inglês é, cara, se joga, fala errado, mas fala, entendeu? Porque se tu não vergonha na cara. Não tem vergonha na cara, fala mesmo. Errou, lembra que essa é a tua segunda língua. Eles não vão te julgar por isso. É comunicação, né? Tu tem que saber se comunicar. E assim, que nem a gente não falam um português perfeito, eles também não falam inglês perfeito, sabe? Também tem então, isso, né? Nossa, eles cometem muitos erros que a gente, que tem essa base gramatical forte. A gente fala, como assim? Não era assim. Gente, não é bem isso, queridinho. Vamos aprender inglês, Por que eles estão usando isso? Pior que é. Né? Pior que é mesmo. Eu acho que a melhor coisa é se jogar. Coisa diferente na prática. É. Falem, não tenham vergonha. Assim, uma coisa que eu fazia com a minha amiga, né, que não vem ao caso falar aqui agora, porque não é sobre isso, morei com ela. Aí canadense, né, eu falava, pelo amor de Deus, me ajuda. Então, me corrija, converse comigo. Errado mesmo, como eu tô falando, mas vai chegando, Paty, não fala assim, fala assado. Paty, nessa palavra é essa, né? Me ajuda. E eu fiquei 4 meses na casa dela, que foi, assim, muito bom pra mim, porque eu ficava o tempo inteiro com ela, né? Tem outra aqui, eu vou fechar essa cortina aqui. Qual os prós e contras de ir sozinho ou em casal? Eu posso falar de casal. Quer dizer, eu tenho uma noção mais ou menos de... sozinho. É que eu acho que tudo depende de como que tu vem, né? Qual o teu objetivo, né? Tipo... É muito difícil. Qual o objetivo, qual o tipo... se tu é ligada em alguém, tipo família, eu preciso de um lado ou não. É uma vida que tu vai ter. Tu vai conhecer gente? Vai. Mas é uma vida sozinha, né? Tu não tem a base que tu costuma ter no Brasil. Eu posso falar algumas coisas. Eu posso falar algumas coisas. Assim, como teu dinheirinho garantido, tu se sustentou, ok, vir sozinha. Agora, se tu paga... eu sabia, vem como estudante. Eu sabia que eu ia vir e que eu ia voltar. Desculpa, tem tudo. Aí, então isso também é diferente. Eu sabia que eu tava vindo e indo embora. Vida aqui naquele momento, né? É outra cabeça, exatamente. Aí, sim. Eu acho que deu uma cortadinha aqui pra mim. Tu tem que lembrar que estudante só pode trabalhar part-time. Como é que tu vai se manter? Por mais que tu tem que saber se não é um... o Alexandre, eu acho que não tem como, né? Eu acho que não tem como compartilhar. Só avisa, tipo, tá tendo live, alguma coisa do tipo. Compartilha a página. Não, então... Aí eu acho que assim, se tu tiver em mente que tu, às vezes, não consegue trabalhar enquanto estuda... começou a dar pau. Voltou aí? Tá, eu acho que sim. Tá, beleza? Pra mim, acho que voltou. Beleza. Tá, então, daí eu acho que assim, tudo depende... tá falhando, Paty. Está falhando o áudio. Mas agora acho que voltou. Mas voltou aí ou não? Ainda tá falhando? Pra mim, voltou. Eu tô te escutando bem bom aqui.
Tá, voltou. Beleza. Tá, então, acho que assim, se tu tiver condições de, caso tu não consiga trabalhar tempo, tu vai ter dinheiro para se manter sozinha, veio sozinha. Agora, em casal, o bom é que um tá estudando, um tá trabalhando full time. Então, por mais assim, apertou, tá ganhando pouco, apertou, mas vocês estão se mantendo. E aqui a gente consegue se manter, né, Carol? Aqui é incrível, o dinheiro rende, a gente consegue, com um só trabalhando, a gente consegue se manter. Então, acho Com que certeza. essa é a maior diferença entre vir em solteira e em casal. Solteira, não vejo contra, tirando essa parte financeira. E casal, também não vejo contra, Também é. gente. Eu só É vejo que assim, depende tipo, muito. é, Não tem como assim dizer o que que é melhor, né? Ainda mais sem saber toda a situação. Tipo, é, cada. é, é bem isso mesmo. Deixa eu Bom, ver todas uma olhadinha nas minhas notes. eu também aqui. Tá, Carol, tu disse que teve vários países que tu podia escolher. E tu escolheu o Canadá. Por quê? Além da língua, Por né? quê? Ser inglesa. Então, isso, né, que eu queria que fosse de língua inglesa para eu poder, né, desenvolver, aprimorar o meu inglês. E então as opções que eu meio que tinha, Austrália, Estados Unidos, Brasil. Brasil, Canadá. Aí, Da aí falha. aí assim, eu comecei a olhar também a minha área de estudos, né? Porque eu queria ir para um lugar que fosse acrescentar algo, né? Que não fosse só para o inglês ou só para conhecer um lugar novo, né? Não, tipo, o objetivo era também desenvolver a parte da pesquisa. Então, eu comecei a olhar lugares que também eram voltados para a minha área, né? Que eu trabalho, sou veterinária especialista em suínos. E eu queria algo que fosse acrescentar para mim. Então, a Austrália não é bem o melhor lugar para porcos, né? Para quem estuda porco. Aí comecei a olhar Estados Unidos e Canadá. Uma amiga minha tava, que ela tinha ido pelo primeiro edital, tinha ido para os Estados Unidos. E dela assim, Carol, é complicado aqui. Tipo, é muito difícil ser um estudante internacional aqui nos Estados Unidos. Eu sinto que eu não sou bem-vinda. E ao Essas mesmo vezes, tempo que às ela me vezes, falou né? isso, é. E ao mesmo tempo que ela me falou isso, uma outra colega que estava no Canadá falou: Nossa, tipo, melhor experiência da vida. Tipo, super bem recebida, super bem tratada. Papapá, deu bom, né? Acho que eu vou confiar, porque é a Canadá? primeira vez que eu vou, né, sair da casa da minha mãe, primeira vez que eu, né, tipo, que eu vou morar fora realmente do país. Então, assim, eu quero pelo menos ser bem acolhida, né? Tipo, eu tenho Ó, que me já sentir que, bem. né? Porque eu sei que não vai ser fácil, né? Eu sei que não vai ser assim, não vai ser fácil, né? Tá longe. Então, pelo menos eu quero me sentir bem no lugar que eu tô. E daí tinha a universidade que eu fui, né? A Universidade de Alberta, em Edmonton. Ela é bem, assim, ela tem um grupo bem forte de pesquisa em suínos e que os meus professores da URGS, né, que eu fazia meu estágio, assim, há 3, 4 anos com eles conheciam esses professores também. Então já tinha esse contato, sabe, essa relação entre a nossa universidade e a universidade de lá. Então isso também facilitou bastante. Porque, né? O porquê do Canadá. Procura os teus interesses. Quais são os teus interesses? Vê se o Canadá se encaixa, Estados Unidos se encaixa, Austrália, enfim. É diferente para cada Exatamente. um, né? Eu tive amigos que foram para outros lugares completamente diferentes e tiveram experiências ótimas também, inclusive nos Estados Unidos, né? Mas é que depende muito da personalidade da pessoa, de quem que tu encontra, quem é teu supervisor, que cidade que tu tá. Como As tu pessoas que disse, tu encontra depende dos fazem teus toda a objetivos. diferença, né? Com certeza. Pessoas é o que vai realmente, assim. Vou tentar sair do sol. Agora tá vindo para mim. Tô fugindo. Eu acho que quem tu conhece no meio do teu caminho é quem vai te atrair, quem vai te ajudar. E Vou te ajudar. graças a Deus aqui no Canadá, a gente teve muitas pessoas que a gente conheceu, nunca tive problema nenhum. É, E tanto é que estamos aqui, né? sim. Então, deixa eu ver. Pá, pá, pá.
Então daí assim, eu tinha falado, né, eu Vê que é fiz mais assim pra isso, vamos ver o que, que tu para tem mais de finalizar. notes aí. 4 a 6 meses. Então foram só 4 a 6 meses de inglês. No final desse inglês eu tive também universidade, então eu fiz 2 períodos, né, 2 terms, 2 semestres, como a gente diz aí no Brasil, de aulas também assim relevantes para minha área de interesse. E depois, no final, tinha 4 meses de summer internship. Então, é um estágio de verão lá, que aqui é muito comum, né, nessas férias de verão, como a gente também faz no Brasil, fazer um estágio durante esse período para te acrescentar experiência e prática, né, na tua área. E então, eu fiz esse meu estágio lá com esse grupo de pesquisa em suínos. E eu até comecei antes, assim, enquanto ainda estava tendo aulas no inverno, eu já comecei a ir, né, para aproveitar mesmo o máximo que eu poderia no tempo. E aí, ao final desse programa, gente, assim, né, todas essas coisas de passagem e o que mais? A gente tinha um material, uma renda para material escolar também, a gente passava os recibos, né, então a gente, né, meio que comprovou todo onde foi gasto esse dinheiro e fazer um relatório também, né? Falando sobre inglês, sobre as aulas e sobre o estágio, para finalizar esse programa. E como esse programa não existe mais hoje em dia, o que eu posso recomendar 2 programas para vir para o Canadá durante a graduação ou a pós-graduação. Olha! Isso daí tem que entrar nos negócios lá. Isso daí eu não sabia, gente. Surpresa aqui na live. É assim, então, programas que estão rolando hoje em dia é o ELAP, então é ELAP, que, ó, meu noivo ali, ó, no frigobar, tentando ser discreto. Tentando ser discreto. O Douglas foi jogar videogame lá no quarto. Vai cada um pro canto. Mas então, aí o ELAP, ele é um programa do governo canadense para estudantes, né? Então eles falam de líderes da América Latina. Então é um dinheiro daqui, do governo canadense mesmo, investido em estudantes da América Latina. E esse programa tem tanto para graduação quanto pós-graduação para vir passar entre 3 a 6 meses, eu acho. E também, né, com tudo pago, uma bolsa para se sustentar durante o período. Então, daí lembrando que o dinheiro não sai do Brasil para o Canadá, né? Do Canadá para o Brasil. Tipo, é do Canadá para o Canadá. Não, mas o Canadá te puxa, né? O Canadá te puxa para cá. E diferente do que tu veio, né? Tu veio pelo Brasil. É o caminho meio que contrário. Sim. Depois faz um post desses programas. Com certeza. Que governo canadense legal. Gente, vocês não sabem de nada. Cara, eles são top demais mesmo. E daí o outro programa também, que é de dinheiro canadense investido na gente. Então, esse MyTex sei se eu travei. Não sei. Eu travei também? Eu tô. Tá. Eu não tô te ouvindo. Eu tô te vendo, mas eu não tô te ouvindo. Opa, falhou? Tu, Paty. Oi. Aí. Voltou. Depois eu isso lá no post pra vocês, tá? Não se preocupem quanto a isso. Mas então tem oportunidades ainda. Eu acho que a Carol... Deu. Voltamos? Ou não? Será que são nossos filtros? Eu não vou tirar filtro, não. Também tem para graduação e pós-graduação. E também é dinheiro canadense investido na gente. Tá. E é mais ou menos o mesmo programa ou tem alguma diferencinha? É diferente. Tô sem áudio? São programas diferentes. Tô sem áudio. Alô? Eu tô te ouvindo. Alguém? Tá? Eu tô. Vocês estão ouvindo aí? Mandem aí um joinha. Estão ouvindo ou não? Ninguém mandou joinha, eu acho que não tô ouvindo. Tá. Estão ouvindo. Joinha. Ótimo.
Ai, gente, complicado. Joia, isso aí. Mas Isso é aí. isso, são programas Aê, diferentes. tempo. Ai, é que a Deixa gente o não quer filtro em tirar os paz. filtros, gente. É, ninguém fala nada, São não. Cai programas toda hora o diferentes e áudio. tal, mas, bah, mas acho que tá atrasado, tá bem. Tá, mas atrasado vai. Uma hora vai. O problema não é Paty, mais falhar alguma aqui, o negócio questão é assim. dessa primeira... Eu Eu acho acho que que a a gente gente abordou fechou meio a que primeira tudo, né? vinda, né? É. Daí a gente também não tem muito tempo. A gente tem meia hora pra falar já da segunda. Tá. Não sei... Então, Tá. vamos. A Paty falhou pra mim, mas eu vou falar. Olha. Não, peraí, deixa eu. Eu vou ir falando. Aí. Vamos fazer o seguinte: segunda vez, como é que funcionou? Foi a mesma coisa? Não foi a mesma coisa? Que a gente sabe que não foi, mas enfim, né? Conte-nos para todos nós. Foi diferente. Então, eu vim essa primeira vez, tive que ir embora, quase que forçada, que eu não queria ir Mandaram embora. Eu Tomar só uma fui aguinha. porque eu era obrigada, literalmente, né? Pelo governo federal do Brasil, então eu não podia ali discutir muito. Mas voltei, então, e chateadíssima que tinha que voltar. E já fiquei com aquela coisa na cabeça, né? Não, eu vou voltar pro Canadá. Não seja como for, eu vou voltar. E daí, tá, como eu fiquei quase 1 ano e meio no Canadá, o acordo, né, com o governo era que eu teria que ficar pelo menos 1 ano e meio no Brasil para realmente, né, o que eu aprendi lá trazer para o Brasil. Então, eu tinha mais 1 ano e meio de faculdade também, o que foi perfeito. Então, eu fiquei na universidade, né, terminei minha formação e voltei para cá. Como que foi esse processo para eu, assim, eu voltei para o Brasil, então, em setembro de 2014, né, final de agosto, setembro, e voltei para cá no final de 2015. Então, assim, passou esse meio ano, né, que eu voltei. Aí começou o novo ano letivo. Eu acho que ali em abril ou maio, eu comecei com o processo de, né, me programar para vir a partir de dezembro daquele ano. Então, assim, eu comecei, eu decidi, né? Primeiro, tá, eu vou voltar. Como? Eu vou voltar para fazer a minha pós-graduação no Canadá. Então, eu quero o meu mestrado, né? Estava procurando mestrado no Canadá. Aí eu comecei a. Na verdade, agora eu lembrei de um Otávio. detalhe. É do Canadá, Otávio. Oi, Canadá. Aí, primeiro, eu assim, eu quero estudar fora, né? Porque isso também sempre foi um sonho meu desde pequena. E que eu consegui realizar a primeira vez com ciências. E ficou na minha cabeça que eu queria... Tá, mas para onde que eu meio Canadá mais? Eu também curtiria... Porque o clima do Canadá, o inverno do Canadá é difícil, gente. É muito difícil. Falhou. Então eu tava pensando assim, talvez eu possa ter uma oportunidade. Pra mim. Tô falhando? Teu áudio tá falhando pra mim também. Eu tô falhando aí, pessoal. É o que pega. É o que pega pra mim. Falhou ali um pouco. Falhou, eu falhando. Vamos ver se a gente tá... Daí essa 1 hora o Instagram Paty? vai ter que aumentar. Tá ok? Tá, pra mim já tá ok. Ok, Carol? gente. Pra mim tá ok. Tá, tô te escutando. Tá. Agora voltou. Carol. Voltamos. Vai, senão não vai dar tempo. Cheguei a olhar assim... Eu cheguei a olhar na Austrália, cheguei a olhar nos Estados Unidos e tal, mas realmente não tinha o que eu tava querendo. Aí então vamos pro Canadá mesmo, que eu já conheço, que eu amei, que eu sei que vai ser maravilhoso. E aí eu comecei a olhar universidades, né? Assim, daí tem outro ponto aqui, que
diferentemente do Brasil, no Canadá, a veterinária ela é como se fosse uma pós-graduação. Então, tu tem que ter um college, então pelo menos 2 ou 3 anos de college, que é como se fosse uma faculdade mais curta, mais encurtada, assim, né? Como se fosse uma base, né? É, uma base. Então, tu tem que ter esses 2 ou 3 anos de college primeiro e depois tu tenta entrar na veterinária. Aí, não é qualquer universidade que tem a faculdade de veterinária. Então, no Canadá, tem apenas 5 faculdades de veterinária. Então, não é uma super ampla escolha também, né? E daí eu comecei, tá, então eu tenho 5 universidades. Aí eu comecei dentro das universidades, ver as áreas de pesquisa, para ver qual delas que tinha a que mais se aproximava do que eu queria. E o outro ponto também, por exemplo, encontrei nas 2 universidades nas 2 faculdades de veterinária daqui de Saskatchewan e de Gente. Guelph. Inclusive, repete aí o nome, porque eu não falo de jeito nenhum o nome da tua província. A Não tem província condição. é Saskatchewan. Saskatchewan. E a Tá, cidade galera. é Saskatoon. Essa cidade é mais fácil. É, Saskatchewan. Eu Opa, fiquei daí entre Saskatchewan e Guelph. Estão falhando? tá. Acho que voltou. Voltou? Gente, só lembrando, Alberta, a província da província é Manitoba, tá? É uma do ladinho da outra. É. Que é no lado oeste. Manitoba quase central, né? Centro-oeste, mas é no lado oeste do Canadá. E daí, então, eu tinha Saskatchewan do lado de Alberta, né? Então, entre Alberta e Manitoba. E depois eu tinha a Universidade de Guelph, em Ontário, lá do outro lado, no lado leste. E as 2 com pesquisas legais na minha área. Eu, tá. Mas Saskatchewan eu vou ficar do lado de Alberta, que eu já morei, que eu tenho amigos que são quase minha família, né? Então, vamos pra lá, que daí qualquer coisa eu dirijo 8 horas e eu tô em Edmonton. E daí foi o que eu fiz, né? E também realmente era o tipo de pesquisa que mais me empolgava, assim. E daí foi então essa pesquisa, né? Nos sites das universidades, olhando o supervisor, né? Qual professor tinha o tipo Instagram de pesquisa. Voltou. Acho que a gente travou de novo. Aí... Bom, É uma grande coisa aprender o nome das províncias. Não, mas a da Carol é a única que é complicada mesmo. Ela gosta dessas complicações. As outras assim. são fáceis. As outras são tranquilas. E daí peguei e mandei um e-mail pro professor. Foi bem assim, tipo, eu vi ele ali, vi que ele fazia uns negócios legais que eu queria fazer. Peguei o e-mailzinho dele lá no site da universidade, sempre vai ter. E mandei um e-mail para ele assim, com o meu currículo, tudo que eu já tinha feito na área de porco, de sanidade suína, né? Tudo que eu já tinha feito na vida ali. E falando para ele assim, ó, né? Tô interessada no tipo de pesquisa que tu faz, eu tô procurando uma posição de grad student, né? Que é o estudante da pós-graduação aqui. E eu preciso de bolsa, né? Preciso de um auxílio financeiro. Então, queria saber se tu tem alguma oportunidade. Foi assim. Eu falei, foi Tirando objetiva. isso, eu faço tudo. Me pagando, filho. Tamo aí. Então, foi bem assim, na cara dura, sabe? E ele me respondeu, acho que no dia seguinte. Ah, tem uma oportunidade, estou à procura de um grad student, vamos conversar. Então, gente, claro, só lembrando que isso assim, ó, não é toda vez, tá? Deu a sorte, era pra ela vir mesmo. Eu tava falando, né, que eu tinha olhado Austrália, Estados Unidos, e eu cheguei a mandar e-mails também nessa linha, e a maioria não me respondeu. A maioria, assim, eu mandei e-mail para vários lugares. É claro, porque tu não investe só naquele um ovinho da galinha ali, né? Tu tem que né, gente, por espalhar favor. teus ovos. Então, eu, claro, já tinha mandado para outros lugares e a maioria não me respondeu. Acho que 2 me responderam assim, não tenho nada no momento. E ele me respondeu, tenho essa oportunidade, estou procurando, vamos conversar. Beleza. Aí a gente marcou uma entrevista por Skype, né? Conversamos ali em torno de 1 hora, ele me mandou o que eu achei muito legal, né? Claro, eu nunca tinha passado por uma entrevista antes, assim.
Mas ele me mandou as perguntas que ele ia fazer e, né, para eu refletir sobre aquilo. Então, isso eu achei super legal. Nossa, isso é demais. Quem dera que todo mundo fizesse isso, gente. Pelo amor de Né? Deus, eu sou péssima em entrevista. Eu odeio entrevista. Então ele assim, ele já me mandou aquelas perguntas, eu quero que tu reflita sobre isso pra gente poder conversar. E foi super legal. E daí ele tá, beleza, né? A gente conversou, então tá, então vamos começar a tua aplicação. Aí precisava do TOEFL, legal. de novo, né? Porque o TOEFL tem uma validade de 2 anos. O IELTS também. Então eu tinha que fazer aquela prova de novo, e daí esse foi a segunda vez o TOEFL. E agora a exigência era maior. Agora a exigência era 86. Bem maior. É. Professor, outro nível, outro nível. É. Mas, gente, eu vou dizer assim, ó. Aqui no Canadá eles são muito práticos, eles são muito educados, Diretos. então eles respondem direto, assim, ó, tipo, eu quero, eu não quero, sinto muito. Mas também acontece, assim, ó, de simplesmente não responder. De, tipo, tava de férias, voltei e não respondi, entendeu? Tem disso também aqui, tá? E assim, essas pessoas aqui, não diferentemente do Brasil, também no Brasil, né, os professores são, tipo, pessoas mega ocupadas, porque eles gerenciam, eles não dão só aula. Então tem a parte da pesquisa, tem a parte de escrever para aplicar para ter dinheiro. Então, assim, eles recebem quantos e-mails por dia. Então, isso é outra dica, que se não responder, manda um lembrete. Eles gostam disso, professores aqui já me aconselharam a fazer. Tu mandou e-mail para um professor, passou aí 1 semana, 2 semanas, não respondeu, manda um lembrete, assim, eu só queria, né, ver se teve uma oportunidade de revisar o e-mail anterior que eu mandei, papapá, e às vezes eles, tipo, já tinha ficado naquela massa de e-mails, ele vai lá, vai olhar e de repente ele te responde, ele ou ela. E às vezes é só essa, opa, Carolina me mandou, vamos procurar Carolina. Daí vai. Exatamente. Então, assim, insiste. Quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Eu faço não fica isso com daí. vergonha. Aqui, assim, ó, para esse tipo de coisa, tu tem que dar cara a tapa, tu tem que insistir mesmo, não fica... Porque a gente tem muito esses... A gente é cheio de vergonha e cheio de, assim, coisas que a gente fica, acho que é constrangedor, não sei o quê. E aqui, cara, não tem. O pessoal é objetivo, é direto. E se tu falar um não, ok, sabe? O não eu já tenho. Dane-se. Então, assim, ó, vai. Uma coisa que eu fico muito aqui, até hoje, assim, eu não sei o que pega mal, porque a gente está em outro país. Aí, às vezes, assim, uma coisa, nossa, isso pega muito mal. Oi? Tipo, por quê? Mas, né? A gente fica meio perdido, assim. A gente só tem que tomar cuidado em relação a isso, que é costume, né? Tem costume aqui, tem costume no Brasil. Então, Carol, uma pergunta bem direta, assim, como é que funciona a bolsa? É a mesma coisa que a outra bolsa, né? Tu recebe, tu paga a universidade, tu paga tuas contas. Então, tudo, aí, dessa vez, aí ele tinha esse dinheiro, né, que ele tinha recebido para um projeto e ele ia me pagar, ia garantir o meu pagamento a partir desse dinheiro, mas depois que eu chegasse, também aplicaria para outras bolsas, né, se chama scholarship, então aplicar para outras para não sair desse fundo da pesquisa dele, né, então, assim, ter outras fontes de entrada de dinheiro. E aí eu recebo essa bolsa e com essa bolsa eu tenho que pagar a universidade agora. Então isso é uma grande diferença, né? Que aí no Brasil tem as universidades que são assim maiores e com os campos maiores e maiores em pesquisa, geralmente são as universidades federais, que tem bastante esse foco. E aqui não, aqui a maioria das universidades e as universidades maiores e mais procuradas, elas são pagas. E elas têm meio que um misto, assim, de fundos federais e investimentos e mais a mensalidade que tu paga. Então, essa bolsa eu recebo através da universidade, né? Então, eu recebo da universidade, mas eu retorno para a universidade quase que metade da minha bolsa. Então, tu não tem desconto nenhum, né? Tu paga ali na bucha, que nem todo mundo. Tá. Então, paga a universidade, né? E esse pagamento tem 2 partes, tem as tuitions e as fees.
Então, as tuitions é a mensalidade básica, sabe? Tu está pagando para estar dentro da universidade, para ser educado dentro da universidade, para usar os recursos da pesquisa. Daí depois tem as FIIs, que são taxas. Então, essas taxas elas vão incluir o passe do ônibus de estudante, vai incluir o seguro-saúde, né, o plano de saúde disponível pela universidade, vai incluir o teu acesso à área recreativa e desportiva da universidade, então ginásio, academia, piscina. E e talvez a Malu nos ataque. Vamos ver. Sure. E daí, então, inclui tudo isso e não é barato. Mas, para pós-graduação ainda é mais barato do que na graduação, né? E lembrar, quando olhar no site da universidade, que tu vai ver ali, quanto que tu paga a tua tuition, tuas FIIs. Estudante internacional paga mais. Paga bem mais. Normalmente, pelo menos assim, 50% a mais do que o estudante canadense. Aqui dá muita diferença. Dá 3 a 4 vezes mais. Depende do óbvio, né? Carol, depende do curso. Estão perguntando aqui, ó. Mas você tem outro emprego ou dá pra viver bem com o dinheiro que sobra? De achar um noivo, ninja essa Carol. Gente, ela tá dando golpe, cara. Ela pegou um canadense pra conseguir a papelada. Anos, finalmente. Então. Não sei se deu pra escutar que ela tá dando golpe, mas tá? Eu escutei. Que ele não me escute. Não, tô brincando, gente. Tô brincando. Tô brincando. Pra quem não conhece a família, a gente só fala besteira, tá? Aí, então, se dá pra viver, dá pra sobreviver com o dinheiro da bolsa. Tá, vive ok, gente, mas tudo depende do modo de vida de vocês. Luxo não dá pra ter, consegue, né? Tu consegue pagar a tuition, né? Tu consegue pagar a universidade, tu consegue, se tu morar num lugar assim com preço bom, tu consegue pagar o aluguel e comer. E beber uma cervejinha de vez em quando. Mas é muito importante. Eu tive outros empregos, sim. Então, na vez que eu estava em Edmonton, não. Eu só me dediquei à universidade. E realmente não precisava. Mas agora, na pós-graduação, então eu vim para cá. Eu comecei em janeiro de 2016. O meu primeiro ano eu não trabalhei. Porque já foi muita adaptação. Porque veio muito, assim... Eu vim com a expectativa... do que... Isso é outra coisa importante, né? Ajustar as expectativas. Eu vim com a expectativa da experiência que eu tinha em Edmonton. A experiência que eu tinha um dinheiro tranquilo e que eu conheci pessoas maravilhosas já, assim, de cara. E era uma cidade... Eu sou de Porto Alegre, tá? Porto Alegre tem quantos milhões? Em torno de 2 milhões de habitantes, mais ou menos. Edmonton tinha em torno de 1 milhão. Mas é uma cidade grande, sabe? Super, assim... super estruturada e tal. Super desenvolvida. Então, eu me senti, assim, não senti diferença, né? Deve abraçar. Quando eu vim pra Saskatchewan... Eita, gente! A terra do pé grande. Mil. Saskatoon tem 600 mil habitantes. Eu sei que é uma cidade grande, né? Ninguém precisa me falar grande. Mas assim, é a diferença, né, gente? É diferença. Mas é diferente. É diferente. Então, assim, foi muita adaptação. E daí, uma pós-graduação, o nível de exigência é muito maior do que uma graduação, é óbvio. E mais essa questão financeira, né? Que eu cheguei, eu não sabia que eu ia ter que pagar a universidade. Então, eu não tinha me programado para isso. Um baque. Então, esse primeiro ano foi assim, deixa eu entender o que está acontecendo, né? Tipo assim, deixa eu aprender a viver de novo dessa nova maneira, para mim. Questão de organização, né, Carol? Aí me organizei.
E aí, a partir ali do segundo ano, eu comecei a trabalhar. E já trabalhei em vários lugares, né? Já fiz várias coisas. Então, mas meu primeiro trabalho que eu gostei mais e que durou mais foi num restaurante mexicano. Restaurante meio que fast food, assim, né? A gente falava que era um Subway mexicano. Então a gente O fazia Kidoba? burrito, fazia taco, fazia... E assim, foi super legal e também, com certeza, assim, melhorou muito meu inglês. Porque daí eu tava ali e tava falando e aprendendo coisas novas, né? Tipo assim, muitos ingredientes, por exemplo, que eu não conhecia. Não, nem assim, não sabia como falar. Apesar de já ser, né, a segunda vez. Mas foi super legal. E daí trabalhava assim, fim de semana, geralmente, né? Ou de noite. Então, faculdade das 8 às 4, e daí depois trabalhava das 5 às 9, por exemplo. É um part-time, assim. Só um Part-time. bico ali pra gente ganhar um dinheirinho. Carol, Até nosso porque tempo não tá podia. acabando. Tá, vamos lá. Não podia trabalhar full time, né? Não como pode trabalhar estudante. mais que 20 horas, né? Então, Carol, eu acho que a última pergunta, daí depois a gente só conta alguma coisinha e daí vai acabar, infelizmente, tá? O que tu acha que tu fez certo na primeira vez para conseguir ser escolhida pelo professor dessa segunda vez? então, eu acho que assim, criar boas relações, né? Eu vim para estudar, eu tirei boas notas na universidade aqui. Eu fiz um estágio muito legal e criei relações com pessoas que depois puderam falar para esse meu professor atual assim: ah, contrata ela trabalha bem, é legal, tipo, pode confiar. Porque assim, o cara tava aqui no Canadá, eu tava lá no Brasil, ele falou uma vez comigo e ele, assim, ia se comprometer para me carregar por pelo menos 2 anos ali com ele. Então, assim, ele ter essa referência, eu acho que foi o maior diferencial. Porque quando ele veio fazer a minha entrevista, ele falou assim: ah, eu já conversei com um professor de lá e ele te recomendou muito bem. Então, eu não sei se essa entrevista teria acontecido se não fosse essa referência anterior, né? Tipo, eu tô lá no Brasil e ninguém me conhece, né? Como eu falo, até quando tu vem aqui arranjar emprego, tu é nova, ninguém te conhece. Precisa ter indicações. É muito importante aqui no Canadá. Sim, com certeza. Então, eu acho que isso foi assim, tem muita gente que vem para cá sem nunca ter vindo antes. Então, não é que tu dependa disso. Mas, para mim, eu acho que foi o diferencial. Assim, tinha todo o meu currículo, eu já tinha feito muitas coisas também. Mas, assim, para ele ter essa confiança, né? Te indicaram, eu acho que foi a indicação. O Alexandre tá travando, mas ele acha que é a internet dele. Quero outras lives, Jé. Então, gente, a gente podia fazer uma live meio que comparando as províncias, né? Eu acho que isso é muito legal. E eu não conheço ninguém aí desse todo lugar, não. Como é que é mesmo? Já aprendeu a falar agora? Saskatchewan. Não sei. Saskatchewan, é que o acento aqui é diferente. Saskatchewan. Então, aí a gente podia fazer então uma live comparando as províncias. Se vocês tiverem interesse, a gente pode pensar direito. E do noivo. Ela já quer saber como é que se arranja um canadense aqui, entendeu? Crime. Não, mas daí a gente pode falar quero saber os rolês. A gente pode falar também em relação a como é que funciona aí o visto de estudante, visto de trabalho, porque aqui tu estuda tanto para ter tanto tempo de trabalho, e é diferente, né? A gente já viu que tem essa diferença. Então a gente podia fazer uma live sobre isso depois. Se vocês tiverem interesse. Outra coisa que eu quero perguntar para vocês vão respondendo aí, ó. Já vem meus 2 minutos aí de aviso. Outra coisa que eu quero que vocês me falem aí vocês querem que deixe gravada essa live, porque eu vou depender de vocês. Se vocês quiserem que a gente deixe gravada, a gente deixa. Senão a gente não vai deixar, não. E outra coisa, Carol, para finalizar, eu quero fazer uma coisa bem legal, assim, para finalizar essas histórias do Canadá. Eu sei que todo mundo que chega aqui paga mico. De fato. E tu, eu te conheço, eu sei que tu tem uma lista de mico para contar. Então, conta um mico, só um,
que tu já pagou a rir desde que tu chegou no Canadá. Tanto faz as vezes Nossa. aí. A gente podia fazer uma live só de história, né? Faço todos os micos que a gente já pagou. Tá, tem muitos, mas eu acho que eu vou ir com um que, já que eu sou a primeira da live aqui, ó, eu vou usar o bem clichê e bem comum que todo mundo já passou, eu tenho certeza. 1 minuto